ele entrou, vou usar o que o César gosta de falar, mas ele entrou no círculo virtuoso, né, de um clube de futebol. Ele teve uma reestruturação muito forte de 2013 para cá. Né, o Palmeiras em 2013, em 2012 para 2013 era a quarta receita que tinha do estado de São Paulo, tá? Ele era próximo da 10ª receita do futebol brasileiro, né? Jogando 2013 jogou Série B, 2014 jogou Série A, quase sendo rebaixado para a Série B de novo, ou seja, já pensando no médio prazo. Então ele teve talvez como um grande fator acelerador disso a reinauguração da Arena, né, uma arena moderna no final de 2014, né, então em 2013 para 2014 ele teve já esse ativo novo, e aí ele conseguiu voltar a investir dentro do futebol, tendo também sucesso dentro de campo, então entrou de novo num ciclo virtuoso muito interessante do clube. Então o maior faturamento do Brasil ele teve por alguns anos, mas quase todas as fontes de receita dele são dominantes dentro do futebol brasileiro. Esse é um ponto até que é bastante controverso e polêmico na discussão da opinião pública, porque com o patrocínio da Crefisa fica muito evidente o tempo todo de que, olha, só tá bem porque tem a Crefisa. Tem muita gente que usa esse argumento. E o torcedor do Palmeiras está até já treinado para esse tipo de discussão, e ele traz sempre os números que a gente traz aqui dos balanços financeiros, tanto do Itaú BBA, quanto da EY, quanto os meus, para rebater e dizer, não. Né? Então, para renovar os argumentos dos nossos torcedores, no ano de 2018, o Palmeiras teve 654 milhões em receita no total, e se a gente falar agora percentualmente, até para ficar menos milhões, né? Porque muitos milhões às vezes a gente se perde, são 21% de televisão, 15% de marketing comercial, aqui está a Crefisa, 31% de torcida e estádio, 7% de outros, pequenas receitas, e 26% de jogador. Então, é um clube que tem uma receita muito alta, a mais alta do Brasil, e que ao mesmo tempo é muito bem distribuída entre todas as fontes. E o que é mais impressionante, a Crefisa ela coloca proporcionalmente menos dinheiro do que o Allianz Parque, menos dinheiro do que a televisão, né? Então, o Palmeiras ele tem com as outras fontes mais dinheiro até do que a Crefisa coloca. Claro, é um patrocínio muito importante, são 100 milhões. Né? 100 milhões de reais é muita coisa, é o melhor patrocínio do país. Mas aquela crítica de que, olha, o Palmeiras só está assim porque tem a Crefisa, não condiz. Não condiz. Acho até que o número de 2018 veio menor do que o número de 17, né? Veio. 136 versus 100. Então, ou seja, como aqui tem patrocínio de camisa também do uniforme, né? Era Adidas, vira Puma, não sei como é que isso está contabilizado nessas informações, mas o patrocínio veio menor. Então, em algum momento, eu acho que 2016, 2017, teve um impacto realmente fora do padrão da Crefisa no Palmeiras, que foram 140 milhões de reais aportados na época como um patrocínio, que depois a própria Crefisa foi punida pela Receita Federal, enfim, pelo Banco Central, e teve que reverter e transformar isso num financiamento, que do Palmeiras tirou das receitas e isso virou dívida, está no balanço agora. Acho que naquele momento dá para dizer que houve um excesso de dinheiro aportado no clube. De lá para cá, isso não existe mais. Então, 2018 é um ano claro em que o dinheiro que a Crefisa coloca no clube é um dinheiro compatível com o resto dos negócios do clube, né? Não tem um destaque tão grande, e só mostra que os outros clubes estão muito atrás. Mas é muito maior do que o Flamengo. É um pouco maior do que o Flamengo. Mas a gente não pode esquecer que é o exclusivo, ela tem a camisa inteira, né? Óbvio, a hora que você fatia a camisa em 10 propriedades e cada um coloca um dinheiro, você está diluindo a sua camisa em 10 nomes, o valor cai. Então, assim, não dá para dizer que a Crefisa é hoje um mecenato, uma coisa nesse sentido, e faz a conta simples, né? Ela colocou esse dinheiro de patrocínio, se sai a Crefisa e entra um patrocínio do tamanho do Corinthians, eu estou falando de quantos? 50 milhões a menos? Como tem material esportivo nessa conta, então não é que vai deixar de arrecadar metade, vai deixar de arrecadar 15%, 10%, não muda consistentemente o número do Palmeiras. Esse é um ponto que eu até divirjo um pouco no seguinte, a primeira coisa que eu digo com certeza o Palmeiras não é dependente da Crefisa, isso os percentuais já mostram, mas que a Crefisa tem um patrocínio que está acima do mercado, está. Porque a gente passou pelas receitas de patrocínio de todos os outros clubes e ninguém chega perto de 101 milhões.
O Flamengo deve ter uns 90 e alguma coisinha. Sim, mas se comparar com Corinthians e São Paulo, a gente acabou de dizer no podcast que ambos caíram bastante. É verdade, mas ela tem exclusividade. Exato, também. Ela tem exclusividade. A minha pergunta é assim, se a Crefisa chegasse e dissesse pro Palmeiras, olha, eu não vou te pagar 100, eu vou te pagar 80, o Palmeiras não aceitaria? Eu não sei, talvez, óbvio, é que a gente tem que voltar no tempo, né? Quando a Crefisa entrou, e o César pontuou muito bem, você faz uma associação direta de marca, porque ela tem todas as propriedades, tá? O retorno que ela tem é muito maior do que num patrocínio diluído entre a outros 10. associação é direta. Se você for perguntar para qualquer consumidor ou para quem assiste o futebol, a associação Palmeiras-Crefisa é direta. Se você perguntar qual o patrocínio do São Paulo, qual o patrocinador do Santos, as pessoas não lembram lembram a Crefisa. Não vai lembrar. A grande maioria não vai lembrar. Né? Talvez alguns até citem Caixa, né? Porque a Caixa entrou quase em todos os lugares. Clubes. Né? Exato. Então, isso tem um valor também. Isso tem um valor. E outra, o que a gente não pode também pontuar é que a marca tem sua estratégia. Né? Não só da pessoa física da Leila, né? que a torcida gosta de usar, mas a marca tem a sua estratégia. E a marca da Crefisa e da FAM atingiu um patamar que nunca tinha. Sim, sem dúvida. E lembrando que eles são anunciantes de diversos outros lugares e que com investimento elevado. Ou seja, talvez esse seja um dos melhores retornos que eles tenham dentro de todas as outras mídias que eles investem. Exato. Então, a minha dúvida ali é, se eles oferecessem 20 milhões a menos, 30 milhões a menos, eu acho que o Palmeiras aceitaria de bom grado. O Palmeiras não chegaria ao ponto de dizer não, de maneira nenhuma. Se não for 100 milhões, eu não aceito. E aí, para mim, essa pergunta indica que tá maior do que deveria, maior do que um pouco acima do mercado. Eu não estou dizendo que a Crefisa não tem retorno ou que o Palmeiras é dependente, nada disso é verdadeiro, mas que o valor está acima por uma questão política, porque você tem a Leila Pereira, que já virou conselheira, que já declarou publicamente que quer ser presidente do Palmeiras, ela, além de patrocinar o Palmeiras, patrocina a Mancha Verde, né? Então você tem um fator político ali que é inegável. Então é difícil, porque a gente cai num... Agora o Palmeirense está me xingando, ele começou achando legal que eu falei sobre a não dependência e agora ele está xingando. O Palmeiras é dependente? Não. A Crefisa tem retorno? Muito. A Crefisa paga um valor acima de mercado? Eu acho que sim. Então, mas troca a Crefisa por alguma outra marca que faça a mesma coisa no Corinthians, sozinha, com todas as suas propriedades. Você acha que ela não teria um retorno? Não valeria pagar a mesma coisa, um retorno do mesmo porte? Mas se uma empresa chegasse no Corinthians e fizesse essa mesma proposta em 70 milhões, com o Corinthians lá na casa dos 20, como a gente mostrou, o Corinthians não aceitaria? Então, mas vamos... Com as mãos pro céu, muito feliz? Isso, vamos lembrar só o seguinte, né? A Crefisa entrou lá naquele período ainda de início da recuperação do Palmeiras, né? Com um valor que era bem menor. E aí, no meio do caminho, o que acontece? O Palmeiras cresce um monte de outras receitas e aí ela fica, de certa forma, fragilizada na negociação, né? Óbvio que para ela apareceu a oportunidade de outros patrocinadores, certamente, colocar a marca lá. Nessa hora, para ela garantir todas as propriedades, ela aumenta o valor, né? A hora que você passa a ser patrocinador de um clube que tem o estádio novo, um sócio-torcedor grande, exposição, vencedor, o custo aumenta. É a mesma história da negociação com a TV, né? Você só pode negociar um contrato melhor com a TV porque todo o resto está funcionando bem e você tem essa capacidade de negociação. Então, com a Crefisa, certamente é a mesma coisa. É claro que tem outras questões, né? Tem a questão do política, claro que tem o dinheiro que ela colocou lá atrás, né? O Palmeiras não vai reclamar se ficar com 10, 20, 30 milhões a menos, mas o clube hoje, ele tem um valor que o Corinthians aceitaria 60, 70 correndo, porque precisa aumentar em mais 20, 30. Ele não precisa aumentar em mais 20, 30 hoje, né? Então, acho que tem essa... Como o Palmeiras aceitou lá atrás. Acho que essa é uma reflexão interessante, porque realmente o valor era outro lá atrás, né? Agora, com essa associação de clube vencedor, uma gestão até com um modelo mais moderno, isso tudo valoriza a sua marca. Então, a gente vê que o Palmeiras ele é muito mais atrativo comercial. O Palmeiras é muito... A atração comercial dele é muito interessante hoje se for comparado com 3, 4 anos atrás. Só falta limpar a camisa, né? Leila, se você estiver ouvindo esse podcast, limpa a camisa do Palmeiras, você paga caro, você vai ter o mesmo retorno, as pessoas vão saber que é você e você ainda vai ter um argumento adicional. Nós limpamos a camisa do Palmeiras e deixamos ela como uma camisa europeia, com uma marca, a Crefisa no peito e a FAM na manga. Acabou. Não precisa daquele monte de marca para aparecer na televisão, Leila. Bom, desabafei.